Olá pessoal, bom dia! Vamos dar início a mais uma semana de aula. Na sexta-feira eu deixei para vocês o exercício número 4, lá da página 418, para vocês fazerem. Ele tinha lá o seu enunciado, mas eu disse pra gente mudar, né? E pra gente só multiplicar mesmo, né? Lembra que a gente fez o exercício passado que falava da resolução de duas pessoas? Da Júlia e de um outro menino que eu não lembro. E que a gente ia fazer essas multiplicações igual a Júlia fez a dela, né? Então, como que a Júlia fez as multiplicações dela? Ela simplificava antes de multiplicar. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Então, olha aqui. 3 quartos vezes 5 sextos. A gente vai olhar, ó. Para simplificar, tem que ser o numerador com o denominador. Então, pode ser esse numerador com esse denominador, esse com esse, tá? Tem que olhar quem a gente consegue simplificar. Aqui eu já consigo, ó, o 3 e o 6, eu consigo simplificar, né? Então, ó, o 3 e o 6 tem na tabuada do 3, não é? Eu consigo dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. O 4 e o 5 eu não consigo, o 1 e o 4 também não, o 5 e o 2 também não. Agora eu vou multiplicar. 1 vezes 5, 5. 4 vezes 2, 8. Aqui, ó, 3 e 2 dá para simplificar? Não. 3 e 5 também não. 1 e 5 também não. 1 e 2 também não. Então, a gente vai multiplicar direto. 3 vezes 1, 3. 5 vezes 2, 10. Aqui, ó, 1 e 10 dá para simplificar? Não. 3 e 2, não. 1 e 2, 3 e 10, não dá. Então, vamos multiplicar direto. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 10, 20. Aqui agora, ó, 3 e 10 não dá, 3 e 5 não dá, 7 e 10 não dá, 7 e 5 não dá. Então, vamos multiplicar direto. 7 vezes 3, 21. 10 vezes 5, 50. Aqui, não dá para simplificar, vamos multiplicar direto. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 7, 21. Aqui dá para simplificar? Aqui vai dar, né? Olha só, o 2 e o 10. 2 dividido por 2, 1. 10 dividido por 2, 5. 1 vezes 1, 1. 5 vezes 5, 25. E acabamos, tá? Então, corrijam. E era só isso a tarefa de casa. Agora, pessoal, vamos abrir lá na página 414. Ele fala assim, ó, de olho nas frações próprias e impróprias. No sexto ano, você estudou como classificar as frações em próprias e impróprias. As frações próprias são aquelas menores do que uma unidade. Por exemplo, então o que é a fração própria? Quando ela é menor do que 1. Então, quando eu fazer essa divisão aqui, porque a gente sabe que a fração ela é uma divisão, né? Então, quando eu fizer essa divisão, esse número vai ser menor do que 1. Ó. Por exemplo, ali, 2 dividido por 5. Quanto que vai dar isso? Bom, 2 não dá para dividir por 5. Então, eu vou colocar um zero aqui, um zero e uma vírgula. Aí vai dar por 4, porque 4 vezes 5 é 20. 0,4 não é menor que 1? Então, ela é uma fração própria. 3 por 7, se eu dividir, vai dar menor que 1. É uma fração própria. Então, pra gente, assim, generalizar, ver, sem precisar fazer a divisão, o que é uma fração própria? É quando o numerador é menor que o denominador, tá? Então, se o número de cima é menor que o de baixo, ela vai ser uma fração própria. E a fração imprópria? Então, a fração imprópria são aquelas iguais ou maiores do que uma unidade. Então, ó, se a gente fizer aqui, ó, 3 dividido por 2. Então, vamos fazer aqui, ó, 3 dividido por 2. 3 dá para dividir por 2? Dá, vai dar 1 e aqui vai dar 2, né? Aí vai sobrar 1. Aí eu vou pôr uma vírgula, vou pôr um zero e aqui vai dar por 5, porque 5 vezes 2 dá 10 e vai dar 1,5. Então, aqui vai dar 1,5, ó, é um número maior que 1. Se eu dividir 5 por 3 também vai dar um número maior que 1. 12 por 5 também vai dar um número maior que 1. E ele fala que são números maiores ou iguais a 1, também pode ser, né? Iguais ou maiores, né? Então aqui, ó, por exemplo, ó, 3 dividido por 3 é 1, não é? Então também é imprópria. 4 dividido por 2 dá 2.
10 dividido por 2 dá 5, tá? Então, são frações impróprias, porque são maiores do que 1, tá? Aí ele fala assim, lembrando-se ainda que toda fração imprópria pode ser escrita como um número misto. Então, eu vou apagar aqui, a gente vai escrever essas frações aqui como sendo números mistos, tá? Essas 3 primeiras ali, ó. Como que eu transformo elas em números mistos? Vocês já aprenderam isso lá no 6º ano, ó. Então, vamos transformar o 3/2 em número misto. O que é número misto? É a gente dividir e colocar o resultado e o que sobra. Então, por exemplo, eu fiz ali a conta com vírgula. Mas se eu não quisesse escrever com vírgula, como que ficaria isso? Ó, 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2 dá 2 e sobra 1. Então, o meu resultado eu vou colocar aqui, ó, 1. Quanto que sobrou? Sobrou 1. E por que eu estou dividindo? Por 2. Então, essa é a minha fração mista, 1 inteiro e 1 meio. Aqui, ó, 5 sobre 3. Vamos dividir 5 por 3. Dá por 1. 1 vezes 3, 3. 5 menos 3, 2. Então, vai dar 1 inteiro e 2 terços, ó. O 2 é o que sobrou aqui e o número de baixo a gente sempre repete, tá? Vamos fazer a última aqui, ó, 12 quintos. Vamos transformar ela numa fração mista. Quanto que é 12 dividido por 5? 12 dividido por 5 dá por 2. 2 vezes 5 dá 10. 12 menos 10 sobra 2. Então, vai dar 2 inteiros e 2 quintos. Entenderam? Então, a gente transformou uma fração imprópria numa fração mista. Fração imprópria em fração mista, fração imprópria em mista. E se eu tenho uma fração mista e quero transformar numa imprópria? Então, vamos supor que eu tenho lá a fração 2 inteiros e 4 sétimos. Eu quero transformar ela numa fração imprópria. A gente vai fazer assim, ó. A gente vai pegar esse número, o denominador, e vai multiplicar pelo meu número aqui. E a gente vai somar com o número ali de cima. Então, ó, 7 vezes 2, 14. 14 mais 4, 18. Então, vai ficar 18 e o de baixo a gente sempre repete. Olha aqui, ó. 5 vezes 2, 10. 10 mais 2, 12, ó. 12 sobre 5. 3 vezes 1, 3. 3 mais 2, 5, ó. 5 sobre 3. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 sobre 2. Tá vendo? Então, a gente consegue tanto fazer a ida da fração imprópria para mista, como da mista para a imprópria. Beleza? Aí ele fala assim, ó. Se um dos fatores... Ele tá falando agora sobre as multiplicações de frações, tá? Se um dos fatores for um número inteiro, isso indica que o fator fracionário será repetido, esse número de inteiro de vezes em uma adição de parcelas iguais. Então, quando a gente vai multiplicar por um número inteiro, ele deu o exemplo ali, ó. 2 vezes 3 quintos. O que é eu falar 2 vezes alguma coisa? É eu pegar essa coisa e somar 2 vezes, não é? Então, seria assim, ó. 3 quintos mais 3 quintos. Quanto que é 3 quintos mais 3 quintos? 6 quintos, né? Porque na soma de fração, eu somo de cima e repito de baixo. Então, como que eu faço isso aqui? É só eu multiplicar pelo numerador, ó. A gente pode colocar o 1 aqui embaixo e fazer 2 vezes 3, 6. 1 vezes 5, 5, ó. Deu exatamente a mesma coisa. Tá vendo? Tá, então aqui tá falando que a gente pode multiplicar números inteiros por uma fração, colocando o 1 embaixo. Olha lá o outro exemplo que ele dá ali na página 414. 3 vezes 1 quarto. Então, coloca o 1 embaixo do 3. Aí vai ficar 3 sobre 1 vezes 1 quarto. Aí faz 3 vezes 1, 3. 1 vezes 4, 4. A segunda ali. Podemos simplificar as frações quantas vezes forem necessárias antes de multiplicá-las. Mas lembre-se, só é possível simplificar numeradores com denominadores. Por exemplo, aí tá ali, ó, 3 quartos vezes 2 nonos. Então, ó, 3 quartos vezes 2 nonos. O que ele fez antes de multiplicar? Foi igual a Júlia fez, lembra? Simplifica o 4 com o 2, simplifica o 3 com o 9.
E aí vai dar 1/6, né? Ó, 1 vezes 1, 1, 2 vezes 3, 6. 1/6. Tá? Beleza. Agora, tá, o último ali, ó. Agora na página 415. No caso da potenciação de frações, é possível transformá-la em multiplicação e a regra continua valendo. Por exemplo, 3/4 elevado ao quadrado. A gente aprendeu já que na fração, quando a gente tem uma potência, a gente faz 3 ao quadrado e 4 ao quadrado. É um jeito de fazer. Outro jeito de fazer é transformar em uma multiplicação. Se eu tenho um número ao quadrado, não é a mesma coisa que esse número vezes ele? Então, aqui eu tenho uma fração elevada ao quadrado, então vai ser ela vezes ela. Pronto. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Beleza? Vou apagar aqui pra gente continuar. Agora, ali na página 415 ainda, a gente vai ver o elemento neutro e o elemento inverso. Ele fala assim, ó. Você já deve ter observado que em uma multiplicação com dois fatores, se um deles é o número 1, o produto é sempre o outro fator. Por exemplo, 1 vezes 5, 5. 0,7 vezes 1 igual a 0,7. Então, toda vez que eu multiplicar alguém por 1, vai dar ele próprio, né? Então, 17 vezes 1, 17. 1 vezes 25, 25, tá? Por essa característica, o número 1 é denominado elemento neutro da multiplicação. Então, quando ele pedir quem é o elemento neutro da multiplicação, é o número 1, tá? Porque quando a gente multiplica por ele, não muda. Uma coisa neutra, né? Isso é uma coisa assim que não muda. Então, se eu multiplicar o 1 por qualquer número, vai dar aquele próprio número, né? Então, ele é neutro. Ele não vai fazer uma diferença, né? De olho no elemento neutro. O elemento neutro só existe para operações que permitem a aplicação da propriedade comutativa. Então, lembre que vocês aprenderam a propriedade comutativa e a gente só vai ter elemento neutro para essas operações, tá? As que permitem a comutativa. E vocês viram que a multiplicação, ela permite a comutativa. Lembra? Se eu falar 3 vezes 5, é a mesma coisa que eu falar 5 vezes 3, não é? Então, ela permite a comutativa, tá? Com base nesse conceito, é possível compreender outro elemento igualmente importante. Para isso, responda as questões a seguir. Então, a gente vai conhecer um outro elemento. Ó, que número deve ser multiplicado por 4/5? Então, ó, eu quero alguém que vou multiplicar por 4/5. Então, 4/5 vezes alguém, vai ser uma fração, vai ser igual a 1. Quem que vai ser esse número? Bom, vamos pensar. Vai ter que dar igual a 1. Só que não vai ter ninguém que eu vou multiplicar por 4 aqui, vai dar 1, né? Então, vai ter que ser uma fração e que eu vou simplificar essa fração e vai dar 1. Pra gente simplificar uma fração e ela dar 1, o número de cima e o número de baixo tem que ser igual, não é? Porque pra gente dividir duas coisas e dar 1, tem que ser coisas iguais. Então, o que a gente pode fazer? Ó, vou multiplicar o 4 por esse número de baixo e o 5 pelo número ali de cima. 4 vezes 5, vou pôr aqui, ó. 20. 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 20 dá 1, tá? Então, por que número que a gente vai multiplicar o 4/5 para obter 1? Então, é por 5/4. Pode colocar aí na apostila de vocês, que é o 5/4. Ele fala assim, que número deve ser multiplicado por 4/5 para que o resultado seja igual ao elemento neutro da multiplicação, tá? Então, 1 é o elemento neutro, a gente sabe que é o 5/4. Aí ele fala assim, efetue as multiplicações. Então, vamos lá, número 2, letra A. 2/5 vezes 5/6. Quanto que vai dar isso? 2 vezes 5, 10. 5 vezes 2, 10. Vamos simplificar. 10 dividido por 10, 1. Elemento neutro. Letra B. 3/4 vezes 4/3. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 3, 12 também. 12 dividido por 12, 1. Letra C.
1/5 vezes 5. Lembra que quando a gente tem um número inteiro, a gente pode colocar o 1 embaixo. 1 vezes 5, 5. 5 vezes 1, 5. 5 dividido por 5 dá 1. Vou fazer a letra D aqui, ó. 7 vezes 1/7. 7 vezes 1, 7. Aqui eu tenho o 1. 1 vezes 7, 7. 7 dividido por 7 dá 1, ó. Aí na número 3, ele fala assim: observe os fatores e os produtos obtidos no item anterior. O que se pode concluir quanto aos produtos obtidos? Então, quais foram os produtos obtidos? 1, 1, 1 e 1. Então, a gente pode concluir que todos os produtos são 1. Então, pode escrever aí: todos os produtos obtidos foram o elemento neutro, que é o 1. O que se pode dizer sobre os fatores dessa multiplicação? Então, ó, tá vendo que aqui eu tenho 2/5? Aqui eu tenho 5 sobre 2. 3/4, 4 sobre 3. 1/5, 5 sobre 1. 7 sobre 1, 1 sobre 7. Tá vendo que, ó, esses dois são iguais e esses dois são iguais. Esses dois são iguais, esses dois são iguais. Ó, eu só troquei de lugar. Quem estava no numerador foi pro denominador. Quem estava no numerador foi pro quem estava no denominador foi pro numerador. Então, a segunda fração que eu multipliquei aqui, ela se chama elemento inverso, tá? É o que ele fala ali no título em azul, ó. O elemento neutro, que é o número 1, e esse daqui agora é o elemento inverso. Então, o que é o meu elemento inverso? É eu pegar a minha fração, multiplicar, trocando de lugar o denominador com o numerador, e quando eu faço essa multiplicação, o meu resultado vai ser o meu elemento neutro, que é o 1. Então, toda vez que a gente multiplicar uma fração pelo seu inverso, vai dar o elemento neutro, beleza? Então, ele pediu aqui, ó, eu quero multiplicar alguém para dar 1, né, que é o elemento neutro. Então, era só eu multiplicar pelo inverso, que foi o que eu fiz aqui, beleza? Aí não vai dar 1 de cara, vai dar uma fração, que quando a gente dividir, aí sim vai dar 1, belezinha? Através desses exemplos, exploramos este importante elemento da multiplicação, o elemento inverso. Para cada número racional não nulo, existe um elemento inverso, então que a multiplicação do número pelo seu elemento inverso resulta no elemento neutro da multiplicação, ou seja, o produto desse número é igual a 1. Aí ele vai dar exemplo que eu já mostrei aqui para vocês. Aí agora a gente vai fazer lá o exercício 2, na página 416. Ó, ali o exercício número 1 fala assim: escreva o elemento inverso de cada um dos números racionais a seguir. No caso dos números racionais na representação decimal, transforme-os na representação fracionária. No caso dos números mistos, transforme-os em uma única fração. Então, ó, aqui já está numa fração mesmo. 8/5, quem quer o elemento inverso? Ó, então eu vou pôr o 5 para cima, lá no numerador, e o 8 no denominador. Prontinho. Aqui, 1/9. Vamos pôr o 9 no numerador e o 1 no denominador. Então, vai ser simplesmente o 9, né? Porque quando tem 1 embaixo, a gente não precisa colocar. Aqui o 13. O 13 é como se tivesse o 1 embaixo, não é? Então, a gente põe o 1 para cima e o 13 para baixo. Aqui, ele está falando que quando está na representação decimal, a gente põe na fracionária para depois achar o elemento inverso. Então, ó, como que a gente põe? Ó, tira a vírgula daqui. Que número que você enxerga? O 5, não é? Então, vai ficar 5. Aí, põe o 1. Quantos números tem depois da vírgula? Só 1, não é? Então, esse número aqui é 5 décimos. Então, qual que vai ser o inverso dele? Põe o 10 para cima e o 5 para baixo. E aí, dá para dividir, né? 10 dividido por 5 dá 2. Beleza? Letra E, ó. Tá em decimal, vamos transformar em fração. Tira a vírgula, que número que a gente enxerga? O 16, não é? Então, vamos colocar o 16 aqui em cima. Dividido, eu vou pôr o 1 e vou contar. Quantos números tem depois da vírgula? Tem um número só, então vou colocar 1 0 só. Agora, vou
colocar o 10 para cima e o 16 para baixo. E eu posso simplificar isso aqui, não posso? 10 por 16, vou simplificar por 2. Então, vou dividir por 2 em cima e vou dividir por 2 embaixo. 10 dividido por 2, 5. 16 dividido por 2, 8. Beleza? Aqui eu vou fazer assim, tá? Porque ele não é igual, ele é o elemento inverso, tá? Vou fazer assim, senão vai ficar confuso. Agora aqui, ó. Menos 5 sextos, já tá em forma de fração. Então, vou pôr o negativo, porque o inverso a gente repete o sinal. O 6 vai lá pro numerador e o 5 vai lá pro denominador. Ali, 1 sobre 15, o 15 vai lá pro numerador e o 1 pro denominador. Como tem 1, não preciso colocar, né? Então, eu vou deixar simplesmente o 15. Aqui, tá em forma de decimal. Então, ó, vou tirar a minha vírgula daqui. Ó, quem que eu enxergo? O 35. Então, eu vou pôr aqui 35, repete o sinal. Vou colocar o 1 e vou contar, ó. 1, 2 números. 1, 2. Tá, agora vamos escrever o inverso. Então, vai ser menos, o 100 vai pra cima e o 35 vem pra baixo. Eu consigo simplificar o 100 e o 35 por 5. Quanto que é 100 dividido por 5? É 20. Vou colocar o sinal aqui. 35 dividido por 5, 7. Então, ficou 20 sobre 7. Beleza? Aproveitando que eu tô falando aqui de sinais para vocês, eu quero que vocês prestem muita atenção nos sinais. Eu corrigi as avaliações de vocês semana passada e como tinha errinho de sinal. Tinha uma questão lá que perguntava assim, que número que eu devo multiplicar por 12 para que o resultado, se não me engano, fosse menos 36. Era alguma coisa assim. E aí, muita gente acertou o número, só que não colocou o sinal de negativo. Então, tem que prestar atenção. Ou então, quando fez a conta, colocou negativo. Na hora de colocar a resposta, não colocou o bendito do sinal do negativo. E aí, eu tive que descontar um pontinho ali, tá? Eu dei metade da questão certa. Porque o sinal, ele faz toda a diferença, tá bom? Então, prestem muita atenção nos sinais, tá? Vamos fazer agora o exercício número 2. Eu vou apagar aqui pra gente fazer, tá? Para vocês entenderem um pouco assim, às vezes você pode pensar, mas será que o sinal faz tanta diferença assim? Pensa que você tem uma conta no banco lá e tem 10 mil reais na sua conta, mas aí erraram o sinal, colocaram só um menos lá, só o menos ali que não faz diferença, né? Colocaram um menos na frente daqueles 10 mil reais que você tinha lá no banco. Pensa, agora em vez de ter 10 mil reais no banco, você tá devendo 10 mil reais no banco. Então, pensa, um sinal ele é grave, né? Vai fazer você ficar devendo 10 mil, sendo que você tinha 10 mil, tá? Então, o erro de sinal, ele é grave sim, tá bom? Aqui na número 2, fala assim, ó. Complete cada multiplicação com o elemento inverso. Então, agora já sabe quem é o inverso. É só a gente completar aqui, ó. 8 sobre 11, quem que é o inverso? Vamos colocar o 11 lá no numerador e o 8 no denominador. Pronto. Deu o elemento neutro, que é 1, né? 8 vezes 11 vai dar 88. 11 vezes 8, 88. 88 dividido por 88 vai dar 1. Quem que é o elemento inverso de menos 5 nonos? Então, tem o menos ali? Vou colocar o menos aqui. O 9 está no denominador, vai lá para o numerador. O 5 está no numerador, vem aqui para o denominador. Pronto, menos 9 quintos. Aqui é positivo, então vai ser positivo. 7 sobre 12 vai ficar 12 sobre 7. Beleza? Agora aqui, 17 vezes quem que vai dar 1? Bom, aqui o 17 está no numerador, a gente pode colocar o 1 no denominador. Vamos colocar o 1 para cima e o 17 para baixo. Então, é 1 sobre 17. Olha só aqui, a gente tem uma fração mista. Para a gente achar o inverso, a gente vai ter que transformar ela numa fração imprópria. Então, eu ensinei vocês, né? Ó, a gente vai multiplicar esses dois números e vai somar com esse. Então, ó, 4 vezes 5, 20. 20 mais 3, 23 sobre 4. Então, quem que vai ser o inverso? O 4 está no denominador, vem para o numerador. O 23 está no numerador, vem para o denominador. Prontinho.
A número 3 fala assim, ó. Na seção de olho, foi dito que o elemento neutro só existe nas operações que permitem a aplicação da propriedade comutativa. Você já sabe que a adição permite a aplicação dessa propriedade. Então, qual é o elemento neutro da adição? Dê 2 exemplos. Eu falei para vocês que o elemento neutro é um elemento que não vai mudar a nossa conta, né? Então, se eu multiplicar por 1, não vai mudar aquele número. Que número que eu somo e que não muda em nada? O número que eu somo e não muda em nada é o zero, não é? Se eu somar, por exemplo, 5 mais 0, não vai dar 5? Não mudou em nada. Ou então, 0 mais 5, né? Porque é a comutativa. Ó, eu posso colocar 5 mais 0, como eu posso colocar 0 mais 5. Tanto faz onde está esse 0. O meu resultado ele vai ser 5. Outro exemplo, ó, se eu tiver um número negativo. Menos 4 mais 0 dá quanto? Menos 4. E é a mesma coisa que colocar 0 menos 4. Quanto que é 0 menos 4? Menos 4. Tá? Ó, é 0 mais menos 4, né? Eu errei aqui. 0 mais menos 4. É uma soma, né? Aí eu faço que mais com menos dá menos. Aí vai ficar, aí sim, ó, 0 menos 4 e vai dar menos 4, tá? Então, o elemento neutro aí da nossa adição é o 0. Aí pode colocar esses 2 exemplos aí na número 3, ou se quiser criar outro exemplo, não tem problema, tá? Pode usar a criatividade de vocês, beleza? Vamos fazer ali o teste na página 417, exercício 3. Ele fala assim, ó. Assinale a alternativa verdadeira. Aí ele dá ali a opção A, B, C e D. Eu tô vendo ali que na A, na C e na D tem divisão de fração. Vocês nem viram ainda a divisão de fração, né? Olha ali na letra B. Na letra B não tem. Vamos ver se ela vai ser a certa? Ó, ele fala assim, 5% ao quadrado vai ser igual a 0,25%. Será que isso vai dar certo? Ó, 5% ao quadrado. O que é 5% ao quadrado? É 5% vezes 5%. O 5% a gente pode escrever assim, não pode? Ó, 5% vezes 5%. 5 vezes 5, 25. 1.000 vezes 100 vezes 100, 10.000. Beleza. Quem que é esse 0,25%? A gente pode escrever assim, né? 25 sobre 100, porque é 0,25, a gente pode escrever assim, né? 25%. 25% como se fosse por cento de novo, né? Aqui, se a gente dividir esse número aqui, a gente pode simplificar ele por 5, né? Então, divide por 5 em cima e embaixo. 25 dividido por 5 dá 5. Aqui, 10.000 dividido por 5 vai dar por 2, vai dar um 0, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. A gente vai ter 2.000. Aí a gente pode dividir por 5 de novo, né? Vai dar 1, vamos dividir aqui por 5 de novo, vai dar 4, vai dar 400. E agora a gente vai dividir esse aqui de cima. Vivi ali, a gente tinha parado de filmar, mas não parou. Na verdade, gente, nem precisava fazer tudo isso aqui que eu tô fazendo, né? Ó, aqui não tá 25 sobre 10.000? O 0,25% ele já é 25 sobre 10.000, né? Porque ele seria, se fosse 25%, seria 25 sobre 100. Mas como a gente quer 0,25%, ó, a gente vai ter mais 2 zeros, né? Então, mais 2 zeros. Então, a gente já sabe que isso daqui, ó, nem precisa fazer isso aqui que eu fiz, tá? Ó. A gente já sabe que 25 sobre 10.000 é 0,25%. Então, quem vai estar certo mesmo vai ser a própria letra B de bola. Beleza? Só fazer isso aqui, tá? Ó, aqui, isso aqui também não precisa não. E fazer essa multiplicação, 5 por 100 vezes 5%. Tá bom? Agora eu vou colocar a tarefa de casa que vocês vão fazer. Então,
Então, em casa, pessoal, vai ficar a página 418 e 419, os exercícios 5 e 6, beleza? Que é bem simplesinho o que a gente já viu, tá? Então é isso, pessoal. Tenham uma ótima semana, um bom restinho de segunda-feira aí pra vocês, tá? E até amanhã, tá? Tchau!